Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora dar continuidade ao nosso plano de leitura bíblica anual. Hoje, Êxodo capítulo 8, a segunda praga, as rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz a ele: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusardes deixar ir, eis que te ferirei com rãs toda a tua região. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e os teus fornos e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois eu deixarei o povo ir para que sirvam o Senhor. Então disse Moisés a Faraó: digna de dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus servos, pelo teu povo, para que tire as rãs de ti das tuas casas e fiquem somente nos rios. E ele disse: amanhã. E Moisés disse: conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas e dos teus servos e do teu povo, somente no rio elas ficarão. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha colocado sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu seu coração, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. A terceira praga, os piolhos. Disse então o Senhor a Moisés: fala a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que te torne em piolhos por toda a terra do Egito. Então fizeram assim, e Arão estendeu a tua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens, no gado, em todo o pó da terra se havia piolhos. E os magos então fizeram o mesmo com seus encantamentos, produziram piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. A quarta praga, as moscas. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas, e diga-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixar ir o meu povo, enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus servos e sobre o teu povo, e as tuas casas, as casas dos egípcios, se encherão de enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio da terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e dos teus servos e sobre a terra, e a terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: vão, sacrifique o vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus
a abominação dos egípcios. Eis que sacrificaremos, e seria abominação perante os olhos do povo. Não eles nos apedrejariam? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que possamos sacrificar ao Senhor nosso Deus, como ele nos disse. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifique ao Senhor vosso Deus no meio do deserto. Somente que indo, não vades longe, e orem por mim. E Moisés disse: eis que saio de ti, e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos teus servos e do teu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o teu povo sacrificar ao Senhor. Então partiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos teus servos, do teu povo, e não ficou nenhuma sequer. Mas endureceu Faraó ainda essa vez o coração e não deixou o povo ir. Êxodo capítulo 9, a 5ª praga, a peste dos animais. Depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e diga: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixá-los ir ainda por força, não os detenha. Eis que a mão do Senhor está sobre ti, virá sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã, nesta hora, será tal coisa. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado do egípcio morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel, nenhum sequer. E Faraó enviou a ver, e eis que o gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se agravou e não deixou o povo ir. A 6ª praga, as úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe pelo céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado e em toda a terra. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlcera nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia também sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. As ameaças de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e diga-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixai ir o meu povo para que me sirva, porque uma vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir, juntamente com o teu povo, e destruir a terra. Mas deveras para isso te mantive, para mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado na terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, para o não deixar ir? A 7ª praga, a saraiva. Eis que amanhã por esse tempo farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tem no campo, todo homem, animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o gado para as casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado e sobre toda a erva do campo no Egito. E Moisés estendeu a sua vara
para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria sobre a terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva muito, como nunca houve na terra do Egito. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu a erva e quebrou as árvores do campo. E somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: dessa vez eu pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, não haverá mais saraivas, para que saibais que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti, quanto aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho no haste, mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó da cidade, estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou mais uma vez, endureceu o seu coração. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor já tinha dito a Moisés. Êxodo capítulo 10, Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque eu tenho endurecido o seu coração e o coração dos seus servos, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e os filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito, sinais e maravilhas, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim então foi Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim, para que não deixar ir o meu povo? Porque se ainda recusardes deixar ir o meu povo, eu trarei amanhã gafanhotos, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra. E eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais dos teus pais até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram: até quando este homem há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirva o Senhor. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com todos os jovens, com os velhos, com os filhos, com as filhas, com as ovelhas, com os bezerros e tudo, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Então lhe disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e os vossos filhos. Olhai que há mal diante de vossa face. Não será assim. Agora ide vós, homens, e servi ao Senhor. Por isso é o que pedistes, e os expulsaram da presença de Faraó. A oitava praga, os gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e a noite, e aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre a terra do Egito, e assentaram sobre todos os termos do Egito, tão numerosos foram como nunca houve, e nem depois haverá. Então vieram os gafanhotos, cobriram a terra, de modo que a terra se escureceu.
E comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixaram a saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem de erva no campo em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus mais uma vez. Agora peço-te que perdoeis o meu pecado somente essa vez. Ore ao Senhor para que tire de mim esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou nenhum em toda a terra do Egito. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não deixou ir os filhos de Faraó. A nona praga, as trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas à tarde e à noite, e durante 3 dias não viram um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: vão, sirvam ao Senhor, somente fiquem as ovelhas e vacas, vão também as crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que ofereçamos ao Senhor. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele que havemos tomar para servir ao Senhor nosso Deus, levaremos tudo, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. E disse Faraó: vai-te de mim, guarda-te, que eu não mais veja o teu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: bem dissestes, eu nunca mais verei o teu rosto. Vamos ficando por aqui. Que maravilha é acompanhar os milagres do Senhor, resgatando com mão forte o povo ali da terra do Egito. Te espero amanhã. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém?